Olá, eu sou Viviane, sou professora de espanhol e a aula de hoje é sobre la apócope. Hola, hola, la. La apócope é um fenômeno da língua espanhola que consiste na supressão, na retirada da sílaba final ou da letra final de algumas palavras em determinados casos. Eu trago os principais casos aqui para que vocês entendam esse conceito. Vejam as palavras. Primeiro, terceiro, bueno, alguno e ninguno. Essas são todas palavras que, se são usadas antes dos substantivos masculinos, vão perder a letra O final. Então vejam, yo vivo en el piso primero. Se eu uso o substantivo antes da palavra primeiro, fica normal, primeiro. Agora, se eu coloco o primeiro antes do substantivo masculino ao qual eu me refiro, vai perder a letra O. Yo vivo en el primer piso. Eu vivo no primeiro andar. Então vejam, primeiro se usa depois do substantivo masculino ao qual se refere. Já primer se usa antes do substantivo masculino al que se refiere. Tranquilo? Eu mesclei aí português e espanhol, mas já é uma aula de espanhol e vocês já escutam na língua alvo. Então, primeiro é um dos casos de apócope. Primeiro. Terceiro, também. Então, yo vivo en el piso tercero. Ou yo vivo en el tercer piso. Se está antes do substantivo masculino ao qual se refere, a palavra terceiro perde o O. Espero que tenha ficado claro. Tá dando para entender? Espero que sim. A mesma coisa a palavra bueno, bueno. Eu posso falar que Juan es un hombre bueno. Ou então, Juan es un buen hombre. Percebam que se eu coloco a palavra bueno antes do substantivo homem, eu tenho que tirar o O. Então, Juan es un hombre bueno. Juan es un buen hombre. A mesma coisa vai acontecer com as palavras alguno e ninguno. Então, alguém pode me perguntar assim, tem um livro sobre, sei lá, física? Aí eu posso dizer, puedo ver si tengo alguno. Puedo ver si tengo alguno. Porque o alguno está se referindo ao livro que já foi dito. Agora, de outra maneira, se eu quero dizer essa frase de outra maneira, eu vou falar assim. Puedo ver si tengo algún libro. Puedo ver si tengo algún libro. O alguno perdeu o O antes da palavra libro, que é um substantivo masculino singular. E o mesmo vai acontecer com o ninguno. Então, por exemplo, ¿tienes algún libro de física? No tengo ninguno, porque livro já foi dito antes. Agora, se alguém me pergunta, ¿tienes algún libro de física? No tengo ningún libro de física. Vocês percebem que antes do substantivo masculino perdeu o O. Então, as palavras primeiro, terceiro, bueno, alguno e ninguno perdem o O antes dos substantivos masculinos singulares. Mas tem palavras que esse fenômeno acontece tanto antes do substantivo masculino singular como de feminino singular. O caso das palavras grande, cualquiera e siento. Ou perdem a sílaba final ou a letra final, tanto antes de substantivos masculinos como femininos. Então, por exemplo, eu posso falar que Juan es un hombre grande. Ou Juan es un gran hombre. E da mesma maneira se fosse feminino. Ana es una mujer grande ou Ana es una gran mujer. E de todas essas palavras que eu vou falar nesse vídeo, a palavra grande e gran é a única que soa assim com uma mínima diferença de significado. Né? Quando a gente fala grande, está se referindo ao tamanho. E quando a gente fala gran, a gente se refere à importância, à nobreza. Né? Então, por exemplo, Cervantes foi um gran escritor, um gran autor, né? No sentido de um autor importante, um escritor importante. Né? Então, o grande e o gran é a única palavra que tem diferença de sentido usando apócope ou não. Né? E grande se refere ao tamanho mesmo. As outras não têm diferença no sentido, é só o uso antes ou depois de substantivos. E aí, a palavra qualquiera perde o A antes de substantivos masculinos ou femininos.
Quiero una comida cualquiera. O quiero cualquier comida. Quiero un jugo cualquiera. O quiero cualquier jugo. Então vejam que o qualquiera perde o A, vira qualquier antes de substantivos masculinos ou femininos. E o ciento, né? Eu posso falar aqui, hay un ciento de personas, ou aqui hay un ciento de hombres. Né? Tanto palavras femininas como masculinas eu uso a palavra ciento. E aí, se eu uso antes do substantivo, eu mudo para cien. Então, aqui hay 100 personas, ou aqui hay 100 hombres. E a palavra santo, santo, perde a sílaba final to quando está antes de nomes de alguns santos. Então, por exemplo, San Juan, San Pedro, né? Isso não acontece com o feminino, é sempre Santa, não sei, Santa Rita, né? Mas com o masculino, San Pedro, San Juan. Só não vai perder a sílaba final se o nome do santo começar com TO ou DO. Então, por exemplo, Santo Tomé e Santo Domingo. Né? Então, San vai ser usado antes do nome de todos os santos, exceto dos santos que comecem com TO ou DO. E também a gente poderia incluir, em casos de apócope, o uso dos possessivos. Existem os possessivos antepuestos e os possessivos pospuestos. Então, por exemplo, usando um dos possessivos, mío, este coche es mío. Ou então, este es mi coche. Mas sobre os possessivos, eu já tenho 2 vídeos bem explicadinhos aqui no canal que eu vou deixar linkados aqui. Mas também poderia ser um caso de apócope. Uso mío, tuyo, suyo, depois do substantivo ao qual me refiro, e mi, tu, su, antes do substantivo ao qual me refiro. Bom, gente, eu espero que essa aula sobre apócope tenha ficado compreensível para vocês. Tentei explicar da maneira mais simples possível, mas se ainda ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários que assim que possível eu respondo. Além disso, eu peço para você deixar o me gusta, se inscrever no canal e me visitar lá no Insta do canal, para receber algumas dicas e algumas informações extras. Gente, por hoje é isso. Um beijo, muitíssimas gracias. Tchau!